Olá, boa tarde, quase boa noite para nossa audiência. Mais uma live da BJD. Meu nome é Marcelise Azevedo, sou da executiva e tenho o prazer de receber aqui para um debate muito importante nesse momento do Brasil, que alguns estão chamando de pior momento da pandemia, mas que, na verdade, eu tenho dito que é o pior momento da história do Brasil, certamente um dos piores momentos da história do Brasil, não só o pior momento da pandemia, né? Nós vamos conversar hoje sobre a vacina no Brasil, sobre a saúde pública no governo Bolsonaro. Eu queria cumprimentar todos que estão assistindo e apresentar nossos convidados. Então, hoje, para conversar conosco sobre os hospitais em colapso, sobre o recorde de mortes na Covid, sobre vacinação em ritmo lento, sobre esse momento todo que vivemos, falar sobre todo esse cenário de tragédia, que certamente é consequência de uma gestão irresponsável, omissa, realizada pelo governo Bolsonaro. A BJD convidou a médica sanitarista e ex-secretária executiva do Ministério da Saúde, doutora Ana Paula Soter, e o médico sanitarista da Fiocruz, doutor Cláudio Maerovic. Nós vamos iniciar a nossa live. É uma live bastante dinâmica, nós conversamos em apenas uma hora. E quem está nos acompanhando pode enviar perguntas nos comentários da transmissão, tanto no YouTube como no Facebook. E eu vou tentar ser a ponte entre vocês que estão na nossa audiência e os nossos convidados, certo? Então, a gente vai dividir aqui em 3 blocos. Nesse primeiro bloco, nós teremos 20 minutos e doutora Ana e doutor Cláudio vão nos brindar com o conhecimento que eles têm sobre o tema. No segundo bloco, eu tenho alguns questionamentos para fazer aos nossos convidados. Em seguida, no terceiro bloco, a gente seleciona perguntas do público, uma para cada convidado, e eles nos respondem e assim complementam sua participação nessa nossa live. Então, nós vamos começar com o doutor Cláudio, 10 minutos para desenvolver o seu tema, e fiquem à vontade, façam perguntas. Nós estamos aqui para interagir e debater sobre esse tema tão importante. Doutor Cláudio. Obrigado, boa tarde, Marcelise, Ana Paula, Marcelo, que está nos bastidores, a todos que estão com a gente. Agradeço aqui o convite da ABJD. Acho que é um momento importante de a gente discutir e a gente tentar aprofundar um pouco a informação do que está acontecendo. Primeiro, eu concordo completamente com a Marcelise ao falar do pior momento da nossa história. Pelo menos se a gente fala da história em termos objetivos. É claro, nós tivemos momentos horrorosos da nossa história, especialmente períodos de ditadura, que do ponto de vista das representações, dos símbolos, é muito difícil superar. Momentos em que nós tivemos, então, o tolhimento completo de liberdades democráticas, que tivemos prisões, torturas, cassações, ausência de eleições para todos os níveis, momentos que certamente nós não vamos esquecer facilmente. Agora, olhando para um indicador objetivo, o que significa um momento histórico para a vida dos brasileiros, esse é o momento em que mais morrem brasileiros na nossa história a cada dia. Então, é difícil a gente escolher um outro indicador qualquer, um outro dado qualquer que pudesse falar de um momento pior. Então, nós estamos nos aproximando de 12 milhões de casos registrados no Brasil de Covid-19. Lembrando que uma boa parte dos casos não é reconhecido, não é diagnosticado. Então, esses 12 milhões possivelmente representam a parte de cima de uma pirâmide em que deve haver mais do que o dobro deste número. Estamos nos aproximando do trágico número de 300 mil mortes, sendo que nos últimos dias nós superamos 2 mil mortes por dia. Excetuando-se os números de fim de semana, que muitas vezes ficam para registro posterior, mas nós superamos tudo que a gente viveu ao longo deste pouco mais de um ano de crise.
e a perspectiva que se avizinha para nós não é de uma melhora imediata. Então, desde o início desta situação, nós não tivemos uma reação à altura do governo. Aliás, nós não tivemos reação nenhuma organizada do governo federal. Não houve e não há, até hoje, um plano nacional para enfrentar a doença. Houve uma série de improvisações, houve algumas medidas emergenciais, algumas que até a gente pensa que são do governo, mas que foram por pressão sobre o Congresso Nacional, como o exemplo do auxílio emergencial que foi concedido o ano passado, de R$600 mensais, com valor um pouco maior para mães de família, para mães chefes de família. Agora, na renovação deste auxílio, a gente vê que o que de fato está proposto é que as pessoas vão passar fome, então, ou elas vão retomar suas atividades normais. E é esta chantagem que vem sendo feita desde o início da crise, em que as atitudes do governo, não apenas de maneira objetiva, quando não dá apoio, não dá auxílio, não mexe na economia para que as pessoas possam ficar em casa, de maneira subjetiva, ou seja, naquilo que há de exemplos dados pelo presidente da República, são os piores exemplos. Então, as mensagens que vêm do governo federal desde o início dessa crise são de que a crise não existe. Então, nós tivemos uma sucessão de frases que se tornaram famosas mundialmente e emblemáticas disso que a gente tem chamado de um negacionismo. Então, desde que era uma gripezinha, de que não ia chegar, não ia atingir o Brasil, ia atingir no máximo 3 mil casos, ou que atletas e ex-atletas não sofreriam com isso, até o desprezo completo pela vida e pelas pessoas, quando do "e daí?", ou quando do "não sou coveiro", quer dizer, frases que todo mundo vai guardar na memória, espero que guarde na memória por décadas, que são frases de desprezo pela vida e de desprezo pelas pessoas que continuam aqui, sofrendo seu luto, sofrendo o medo e as restrições todas que nós vivemos em função desta crise e desta inação. Então, nós tivemos, em alguns momentos, iniciativas heterogêneas de alguns governadores e prefeitos ao longo do ano passado, que foram insuficientes para conter a transmissão. Vamos lembrar que, a partir do final de abril, mais ou menos, até o início de agosto, nós tivemos 1.000 mortes diárias durante 4 meses. Depois, uma pequena melhora entre os meses de setembro e novembro, e aí uma piora absurda, que seguiu-se, inclusive, ao calendário eleitoral dos municípios, que foi piorando com as festas de fim de ano, com as férias e, especialmente, com a inação. Não é culpa das pessoas se querem festejar o fim do ano, querem se reunir, mas é sim responsabilidade do governo deixar que isso aconteça e não passar mensagens claras para que isso não aconteça. Temos tido, acho que nos últimos meses principalmente, uma ação mais incisiva do Fórum de Governadores do Nordeste, que hoje é um fórum de governadores do Brasil, mas que surgiu a partir da articulação do consórcio Nordeste, que tenta trazer uma coordenação, uma liderança para este país, já que inexiste uma coordenação federal. No entanto, além das dificuldades materiais, a gente vê que é muito difícil convencer as pessoas de qualquer coisa quando o presidente da República, em quem 50 milhões de brasileiros votaram, tem atitudes opostas. Então, as pessoas não vão... se elas já não querem usar máscara, elas encontram um exemplo todo dia na sua tela de TV de alguém que manda não usar máscara. Se elas querem fazer aglomeração, elas encontram este mesmo exemplo. Então, não se trata de que as pessoas são perversas e que estão espalhando o vírus por aí, mas na medida em que a mensagem passada é uma mensagem incoerente, as pessoas ouvem a mensagem que elas preferem. E, neste caso, elas têm tido o aval
para exercitar a sua pretensa liberdade de espalhar o vírus, de se contaminar e de morrer. Eu acho que não é isso que a gente esperaria como uma atitude que preza a saúde pública. E nesta chamada segunda onda, ou seja, neste período em que os números de casos e óbitos têm subido muito mais, há um fenômeno diferente do que aconteceu na primeira. No primeiro momento, nós tivemos uma epidemia que se espalhou a partir de algumas capitais, aonde chegavam voos internacionais e aonde chegaram casos, principalmente da Europa. E depois foi se espalhando pelo interior ao longo do ano passado inteiro. Agora, nessa nova subida, já tem casos no Brasil inteiro e o Brasil tem um aumento simultâneo em todo lugar. Então, não adianta dizer que vamos remanejar recurso de um lugar para outro, porque não tem de onde remanejar recursos. Nós temos uma situação crítica, em muitos lugares já caótica, mas é no Brasil inteiro. Os hospitais chegando a 100% de ocupação ou superando os 100% de ocupação. E aquela que poderia ser a nossa saída para isso, que é a vacinação, caminha em passo de tartaruga, porque no momento que nós tínhamos para fazer encomendas de vacinas, de forma que iniciássemos o ano de 2021 vacinando pessoas em grande escala, nós não fizemos essas encomendas. E agora parece que há uma tentativa de correr atrás, pelo menos para salvar as aparências, mas que nos leva para um horizonte muito sombrio ao longo desses próximos meses, em que nós esperamos que mais algumas semanas a gente comece a diminuir um pouquinho a pressão sobre os hospitais, na medida em que as pessoas mais idosas estejam vacinadas. Mas continuaremos com muita transmissão enquanto uma parcela importante da população não for vacinada, e continuaremos ainda com transmissão por bastante tempo, enquanto nós não tivermos vacinas autorizadas para crianças e adolescentes, o que talvez não aconteça nem neste ano. Então, é um momento muito crítico e que nós dependemos de ações orientadoras e coordenadoras de governo federal, de governos estaduais, para que a gente supere esse momento. Então, eu paro por aqui e eu tenho uma pergunta para fazer aos juristas, depois eu vou fazer no final. Obrigada, Cláudio. Mas, Cláudio, o jurista não está aqui para fazer nada hoje. O jurista aqui hoje é anfitrião curioso, preocupado para ouvir os especialistas. Mas muito bem, pode fazer a pergunta se a gente tiver como responder. Olha, eu vou fazer agora para o pessoal ir pensando, tá? Isso. Porque tanta coisa do que a gente vê todo dia me parece assim tão facilmente caracterizável como crime. O que a gente precisa fazer? Fica essa pergunta no ar, para que essas coisas sejam efetivamente caracterizadas como crime, não apenas crime de responsabilidade, mas crimes comuns, como ameaça do direito à vida, incitação ao suicídio, charlatanismo, uma série de outras coisas, né? Boa pergunta. Vai apertar os juristas. Finge que eu não sou jurista, finge que eu não sou advogada. Doutora Ana, por favor. Boa noite já, né, para todos e todas. Eu também gostaria de cumprimentar Cláudio, nosso companheiro, já trabalhamos juntos várias vezes, né? Cumprimentar a nossa amiga Marcelise, agradecer o convite da BJD para estar aqui nesse debate, um debate, como sempre, né, oportuno e muito necessário. E eu acho que a pergunta de Cláudio só demonstra, né, que é um momento de todos os atores políticos estarem juntos em busca de solução, porque eu acho que o problema do Brasil hoje extrapola só a questão da saúde, né, para uma questão de civilização, né, de princípios civilizatórios e de crimes contra o direito à vida, né, que provoca, né, um grande pacto interfederativo para a defesa dessa vida. Então, acho que a gente começou falando, né, que o Brasil se aproxima, né, desses 300 mil óbitos. Eu acho que é a pior crise, né, na nossa história mesmo. Eu acho que
do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. A gente tem a maior crise econômica que o país já viveu também, né? Estamos aí observando, né, a grave crise econômica, que já estava muito ruim antes da pandemia, né, mas que vem se agravando com a pandemia, haja vista a falta de iniciativa do governo federal para efetivamente dar conta, né, de mitigar esses problemas de ordem econômico, mas a gente tem as 3 mil, caminhando para os 3 mil óbitos, e eu gostaria de chamar a atenção que a população do Brasil hoje, quando a gente observa a população mundial, nós somos 2,7% dessa população mundial. Se a gente fizesse uma conta, é claro que é muito simples esse raciocínio, mas ele vale para a gente fazer alguma análise. Se a gente correspondesse esse percentual de mortes também, a gente tem o mundo hoje caminhando para 2,7 milhões de óbitos, né? Então, a gente teria, né, uma estimativa aí de, sei lá, 78, 79 mil óbitos para estar nessa correspondência populacional. E a gente está chegando a 300 mil. Então, a gente pode dizer que esse excesso, né, esse a mais de mortes, seriam mortes evitáveis, né? Então, eu acho que isso é uma discussão bastante importante. Não é natural, né, apesar de saber que a pandemia tem em si, né, o risco de óbito, o risco alto de transmissão, mas não é de se esperar, né, essa catástrofe como está acontecendo no nosso país. Então, a gente teria pelo menos 200 mil óbitos aí, né, que poderiam ser óbitos evitáveis. E o que é mais grave, né, a nossa taxa de transmissão, ela vem aumentando, né? Eu nem digo que a gente está na segunda onda, porque a gente não conseguiu sair da primeira onda, né? E reforçando o que Cláudio disse, que essa primeira onda ela foi mantida até pela dimensão do país. A gente enfrentou a pandemia como um mosaico, cada lugar do país aumentava, diminuía em épocas diferentes, porém agora, nesse novo pico, né, o que a gente está observando é que está crescendo a transmissão e óbito em todo o país, né? E a nossa taxa de transmissão, que há 15 dias atrás já teve da ordem de 1,13, o que já é muito ruim, porque acima de 1 já mostra um descontrole, né, no controle da pandemia, que não tem controle da pandemia, nós chegamos a 1,23, o que significa que a cada estamos transmitindo para 123 pessoas. Isso é muito grave, né? E essa capacidade de transmissão, ela vai fazendo com que a gente já chegue a quase esses 12 milhões de casos. Só para comparar um pouco, Portugal está com essa taxa de transmissão de 0,68, né? Então, pode-se dizer que está com a situação de controle, né? E a gente tem o pior caso hoje, como exemplo, que é a Etiópia, com 1,42, e o Brasil caminhando aí, né, em passos largos para estar batendo recordes também, né, no que diz respeito à taxa de transmissão e o descontrole da pandemia. Eu quero começar falando um pouco do SUS e dizer que não é pior essa tragédia porque nós temos o SUS. E aí falar um pouco dessas vantagens, né, do nosso sistema público de saúde. É o maior sistema público do mundo, né, é um sistema que traz na sua premissa constitucional saúde como direito, né, o que é um princípio bastante civilizatório no sentido de garantir vida e garantir saúde, né, saúde para todos porque é universal, né, e que garanta, né, integralidade, quer dizer assim, desde a vacina até o transplante. E aí quero ressaltar aqui que o Brasil tem o maior programa de imunização, né, do mundo. E é importante ressaltar isso, porque a gente teria condições hoje de estar dando um banho de eficiência, um banho de eficácia, né, no sentido de garantindo vacina para todos e todas as vacinas já, o que não está acontecendo. Além disso, quer dizer assim, o nosso sistema público, ele é descentralizado. E isso, de alguma maneira, eu acho que foi o que garantiu a resposta do Sistema Único de Saúde para a nossa população, porque desde o começo, né, que o governo federal, apesar de a Lei Orgânica da Saúde, como eu estou falando com advogados aqui, eu vou me mostrar um pouquinho, né, no sentido da legislação, né, pernambucano gosta de se amostrar, como a gente diz aqui, mas então, desde a nossa Lei Orgânica da Saúde, que está lá
muito claramente descrito as responsabilidades e obrigações dos 3 níveis de gestão: governo federal, governo estadual, governo municipal. E é do governo federal, né, a coordenação, né, do processo de enfrentamento dessa pandemia, de qualquer situação especial. Vou dar um exemplo: não precisava ser uma pandemia, como foi na Copa do Mundo, né, como foi na questão de outros eventos, né, de dimensão nacional, que é o governo federal quem coordena o conjunto dessas ações. Na calamidade pública, para enfrentar a pandemia, também seria, e eu gosto sempre de ressaltar, e essa obrigação não é facultativa, ela é constitucional. Então, o governo federal ele não pode escolher se ele quer ou se ele não quer coordenar. É uma obrigação constitucional. Né? E o governo federal, desde o começo da pandemia, abriu mão, não cumpre, né, esse princípio constitucional. Eu tenho observado, e aí é importante chamar a atenção, né, que o governo federal, ao se omitir, vamos dizer assim, deixou os estados e os municípios como os grandes agentes de condução, né, das ações de enfrentamento da pandemia. Mas a gente ainda tem vantagens no SUS, além da questão da descentralização. Hoje eu olho, né, assim, fico imaginando o que seria enfrentar essa pandemia sem o SAMU, né? A gente vê o papel que o SAMU está desempenhando, né? Ele, inclusive, o SAMU tem servido quase como a retaguarda, né, assim, para os leitos de UTI. O paciente fica no SAMU, né, até que se consiga uma vaga, né? A mesma coisa, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que tem sala vermelha, né? E aí também está segurando esse paciente, né, que precisa de um respirador. Mas aí eu venho com essa pergunta aqui, né? O que é que não deu certo? E aí eu tenho uma pesquisa, Cláudio, que eu queria trazer aqui, porque eu acho que você fez uma pergunta bem provocativa, que é uma pesquisa da CEPEDISA, né, que é a coordenação de pesquisa e estudos do direito sanitário da USP. E este grupo fez um estudo bastante interessante, porque a gente fica se questionando: foi omissão, né, do governo federal? Foi ineficiência do governo federal? Ou foi uma estratégia deliberada, né, de ampliar, né, a transmissão do vírus? E é nesse sentido que essa pesquisa afirma, né, e traz elementos muito interessantes, que ele coloca que o governo federal, na verdade, atuou para ampliar a transmissão em 3 eixos, né, e coloca o eixo, né, da propaganda contra a saúde pública. E aí, nesse sentido, vários elementos que você trouxe na sua fala, né, e aí constituiu, inclusive, uma narrativa, né, para que houvesse o que a gente observou aí, uma questão ideológica entre usar e não usar máscara, né, entre fazer ou não fazer isolamento social, né? Então, esse movimento, essa contra-propaganda, né, de enfrentamento às medidas que o mundo inteiro, né, que a ciência diz como as únicas medidas eficazes no sentido da prevenção da doença, isso transformou-se numa questão de ativismo político, né? E a gente viu em vários estados movimentos contra, né, esse isolamento social e contra o uso da máscara. Isso como sendo uma coisa deliberativa, inclusive com o uso de fake news, né, de propaganda de medicamentos, kits de medicamentos precoce, o que não existe, sem nenhuma comprovação científica. Outro eixo que eles também colocam, e aí muito importante que a gente discuta isso aqui, que é o ataque às iniciativas dos governadores e das prefeituras. Né? Assim, gente, não houve falta de dinheiro, porque com a calamidade pública, com a PEC, né, do orçamento de guerra, né, o Congresso autorizou 600 bilhões, né, porque o Brasil, na sua própria moeda, fabrica dinheiro. Então, 600 bilhões para o enfrentamento da pandemia, 39, depois mais 20 para a saúde. Somente depois de agosto que o governo federal começou a liberar dinheiro para os governos estaduais e os governos municipais. Não usou da sua capacidade de compra centralizada para comprar respirador, equipamento de proteção. Então, tudo isso deixou os governadores e os prefeitos no mercado, né, caótico, né, e hoje eles estão respondendo a muitos órgãos de controle, né, ações da Polícia Federal, porque foram abandonados, vamos dizer assim, né, para decidir sobre isso. Por último, a última dimensão que eles colocam, a intensa atividade normativa, né, do Executivo, né, o próprio decreto do Executivo que colocou a questão do que seria essencial e não essencial,
e fez o terceiro ministro sair quando colocou a questão, né, dos cultos e tal como atividade essencial. Então, essa dimensão desse estudo é bastante interessante, né, para a gente aprofundar a nossa discussão. Estamos sem leite de UTI, estamos sem vacina, estamos sem isolamento, estamos sem uma campanha nacional de uso de máscara, né, e isso tem sido uma posição ativa, né, do governo federal. Meu tempo acabou, depois a gente continua. Obrigada, Ana. Bom, agora eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, vou começar pela Ana, e eu acho que aí eu acho que você vai poder completar um pouco disso que você estava falando. E veja, é uma visão, eu quero trazer aqui para vocês uma nossa visão de cidadão, né? Cidadão consciente. Então, você também pode colocar aí entre os eixos que você tá colocando aí, de uma medida deliberada para que as coisas ficassem piores ou mais caóticas do que poderiam, o desmonte técnico do Ministério da Saúde, com troca de chefias e de posições técnicas por posições menos técnicas, e aí nesse viés que, sendo também a negligência um elemento de configuração dessa responsabilidade, então, assim, além de isso que você já falou, a gente pode dizer, olha, teve um desmonte técnico e essas pessoas não têm capacidade técnica, mas também teve uma negligência com relação a isso. O que você acha, Ana? Já posso responder? Pode. Você tem 5 minutos para responder essa pergunta comprida. Que ótimo, e aproveito para complementar. Então, né, sem dúvida, né, que houve um desmonte, né, do Ministério da Saúde, o próprio PNI, né, foi desmontado, a equipe técnica, né, da Vigilância em Saúde, né, logo no início, perdeu um quadro importante, né, o Wanderson, que era quem coordenava, que tinha bastante experiência, né, que saiu também no Ministério da Saúde, e também isso teve repercussão para baixo. Mas o meu questionamento, quando eu coloco essas 3 outras dimensões, vamos dizer assim, de identificação de uma estratégia ativa de espalhar o vírus, né, de aumentar a gravidade da pandemia, né, no sentido de investir numa estratégia que a gente ouviu vários representantes do governo falar, e o próprio presidente, que era a questão da imunidade de rebanho, né, porque desde o começo a vida foi colocada em segundo plano. Primeiro era a questão da atividade econômica, uma dicotomia que não existe, até os economistas, né, até essa carta hoje dos empresários que diz, não existe essa dicotomia, sempre a vida primeiro, mas as atividades econômicas em primeiro lugar, e vamos deixar que essa pandemia se espalhe, quando chegar a 70% da população, acima de 40%, 60% da população, a gente vai ter imunidade de rebanho. Foi essa estratégia que foi adotada, foi uma estratégia adotada. E aí a minha pergunta, né, refletindo sobre o que você me trouxe, mudaria alguma coisa se tivesse esses quadros técnicos no Ministério da Saúde tivessem sido mantidos? Se tivesse um ministro mais integrado, vamos dizer assim, mais atenado para os princípios do SUS e a defesa da vida? Não, porque, assim, tem orientação política. Quem pensasse diferente disso seria afastado, né? Porque a gente viu algumas tentativas, né? O Mandetta, no começo, com a equipe, que era uma equipe que trabalhava na perspectiva do SUS, da discussão entre os 3 entes federados, da pactuação, com vários problemas, eu posso até dizer, aí sim, teve até negligência, porque desde dezembro já era para ter começado a comprar respirador, a comprar equipamento de proteção individual, né, a comprar os kits de testagem. Não fizeram isso, quando foram fazer, não conseguiram mais, porque não tinha no mercado, né, mas a partir daí, quer dizer assim, não se trata mais de ter sido omisso ou negligente, porque foi muito direcionado, né? Essa semana eu recebi vários cards, não sei se vocês, teve até Dia Nacional de Uso de Medicamento, que a gente sabe que não tem nenhuma eficiência, como sendo um medicamento para prevenir a Covid, né? Então, assim, isso foi muito grave, né? Então, eu acho que, claro que o desmonte, ele foi severo, a militarização do Ministério da Saúde foi um problema seríssimo, né, porque não compreendiam, é completamente diferente a logística. A gente que teve no Ministério da Saúde, era o meu canto ali, comprar vacina, comprar remédio. Então, assim, a gente sabe que não pode faltar, que não pode atrasar um dia, o que é que isso significa lá na ponta. Então, óbvio que isso comprometeu, mas não seria diferente se houvesse
outros atores ali na frente do processo, porque a determinação da estratégia é maior, né? Na verdade, há um ajuste de cima para baixo para quem esteja no Ministério da Saúde atenda os interesses do presidente da República e do governo federal. Né? Não sei se respondi a tua pergunta, né? Mas é essa avaliação que eu faço. Respondeu e me deixou impactada de pensar assim que nem os melhores servidores públicos, né, os mais técnicos conseguiriam barrar a crueldade da decisão política de fazer com que essa pandemia graçasse no Brasil como está fazendo agora, né? É impressionante pensar isso. Sim. Que nem o que a gente é só união, né? Que nós sozinhos realmente não conseguimos nada, nem os melhores técnicos conseguiriam fazer isso. Doutor Cláudio, eu tenho uma pergunta para o senhor nesse bloco, e aí ainda são as minhas perguntas, que também, mais uma vez, eu venho aqui tentando fazer aqui a vez do cidadão leigo. Eu vi que o senhor falou, quando o senhor estava falando, o senhor falou sobre uma segunda onda. A doutora Ana falou assim, talvez não tenhamos chegado numa segunda onda, porque nem saímos da primeira. Então, o que a gente... Primeira coisa, faz muita diferença para a gente saber se a gente está na primeira, na segunda ou entrando na terceira onda? Primeira coisa. Então, até para a gente deixar isso para lá, né? Deixar essa discussão para lá. Uhum. E a segunda coisa, que é uma coisa muito importante, que eu tenho ouvido muito falar e tenho lido, e me organizando um pouco para esse dia de hoje, que as pessoas estão falando dos protocolos de tratamento e como aparentemente, e aí por isso que eu estou perguntando, as pessoas, mesmo as que passam por UTI no Brasil, elas morrem mais do que as pessoas que passam pelas UTIs fora do Brasil por algum aparente problema de protocolo de tratamento. Isso tem razão de ser? Em que ponto a gente poderia utilizar, uma coordenação nacional melhoraria essa situação? Então, são duas perguntas para o senhor, para eu aproveitar as minhas possibilidades de pergunta e ir para as perguntas da audiência. Bom, talvez eu a frustre com as minhas respostas, possa ter sido um desperdício das suas perguntas, mas, primeiro, em relação à onda. A onda é uma metáfora, quer dizer, as pessoas olham para aquela curva que faz assim e dizem, é uma onda. Qualquer doença dessa natureza, ela tem uma oscilação, tem um momento de grande expansão. Geralmente, quando uma doença infecciosa se espalha muito, ela depois, lá na frente, começa a cair, que a Ana Paula falou, que era aquela proposta colocada em prática pelo governo federal. Qual era a concepção do governo federal nessa história? Aquilo que foi denunciado lá pela Deise Ventura, Fernando White, pessoal do CPDISA, e da Conectas, que fez o estudo, e que disseram com todas as letras, no Brasil, o governo disseminou intencionalmente a epidemia. Foram essas as palavras. Uhum. Qual era a ideia? Bom, se esse vírus se espalhar bem rápido, independentemente do efeito que ele vai fazer, de deixar a gente doente, de matar, etc., daqui a pouco ele atinge todo mundo que ele tem que atingir e a gente volta ao normal. Este era o fundo. Era assim, deixa rolar, deixa matar, deixa morrer, deixa internar, deixa sofrer, e daqui a pouco tudo isso acabou, porque não tem mais ninguém que não tenha tido contato com o vírus, ou quase ninguém, e a vida volta ao normal, se possível ainda antes do ano eleitoral. Isso vai para além do genocídio. Isso nos projetaria alguns milhões de mortos. E não está descartado completamente este cenário. Pelos números que a gente está vendo agora, a gente deve chegar, não vai demorar muito ainda esse semestre, em 500 mil mortos, que é assim, 500 mil de mortos. Não é uma coisa assim completamente absurda. Então, se fosse esse cenário, isso seria uma onda que sobe e depois vai descendo lentamente. Como houve algumas iniciativas para tentar conter, e também, como a população não é homogênea, uma parte das pessoas se infecta antes, outra parte está mais protegida. Isso não é uma coisa assim que se dá como nos livros. Então, há essas oscilações. Então, como resultado de um momento inicial de grande expansão, uma parte da população pegou a doença e parou de transmitir rapidamente. Aí caiu um pouquinho. Quer dizer,
Não foi tão pouco, caiu a metade, digamos, mas continuamos vivendo um ambiente absurdo. Não dá para dizer que nós voltamos ao nível do mar. Nós ficamos lá em 400, 500 mortes por dia durante 2 meses e pouco. Depois voltamos a 1.000, 2.000 e estamos chegando a 3.000. Então, a gente dá o nome que quiser para isso. Me parece que o nome mais apropriado é uma hecatombe, é uma tragédia, é uma catástrofe produzida intencionalmente. Em relação aos protocolos, quer dizer, a gente não tem esses dados muito precisos, às vezes é muito difícil comparar essas situações. Agora, o que a gente sabe? Nos momentos de maior estrangulamento, as pessoas demoram para chegar no serviço de saúde, demoram para ser internadas, demoram para chegar na UTI. Aquilo que aconteceu em Manaus, e que está acontecendo em outros lugares de maneira menos visível, de morrer sem oxigênio, quer dizer, isso talvez tenha acontecido no início da epidemia lá na Itália, mas depois foi equacionado, inclusive com a ajuda de outros países. Então, as pessoas já chegam muito graves, muitas vezes, e isso eleva a mortalidade. Além disso, nós temos a divulgação de protocolos que sabidamente não funcionam, e isso também retarda a busca por serviços e produz efeitos negativos, efeitos adversos dessas drogas. Aproveito para contar aqui que hoje me mandaram uma sentença, então, para transmitir aqui aos juristas, uma sentença que eu gostei de um juiz de São Paulo, da comarca de Santos, por coincidência, já que eu fui de Santos por um tempo, em que uma advogada, por coincidência, não vai nenhuma generalização aqui, havia acusado publicamente um médico de não oferecer os medicamentos do Bolsonaro, a cloroquina, etc. E aí ela foi processada por crime contra a honra, por difamação, etc. E o juiz deu uma sentença favorável ao médico, não entrando no mérito do tratamento em si, embora dizendo que era um tratamento não recomendado pelas autoridades científicas, mas também pelo papel do médico ao prescrever ou não prescrever um medicamento naquele caso. E é interessante que nessa sentença ele diz que, inclusive, ele faz um elogio, digamos, aos profissionais de saúde que estão no atendimento, dizendo, olha, devíamos desculpas a esses profissionais por tentar impor protocolos que sabidamente não funcionam e por expô-los, além da infecção, além de tudo isso que estão vivendo no dia a dia, expô-los a este debate público sem sentido, muitas vezes difamatório. Então, se alguém quiser pegar uma jurisprudência, tem lá na comarca de Santos, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Está sem voz, sem microfone, Marili. Respondeu minhas perguntas, obrigada. Respondeu sim. Eu queria, na verdade, entender se faz diferença a gente saber se está na primeira, na segunda onda e essa questão do protocolo, que é bem, bem importante. As pessoas têm preocupação, né? Não só de ficar doentes, mas como vão ser tratadas quando ficarem doentes, né? Uhum. E a gente agora vai para um bloco, que é um bloco das perguntas do pessoal que está na nossa audiência. E a primeira pergunta que eu vou fazer, agora invertendo a ordem das respostas, é uma pergunta para o doutor Cláudio, que é o seguinte, a nossa companheira Silvia Mourão, ela pergunta o seguinte, se é possível afirmar que teremos milhões, e ela usa milhões, eu não sei se ela está usando só figurativamente, de sequelados da Covid. Olha, a gente não sabe, porque, bom, já alguém aqui que fez perguntas mencionou um dado que saiu nos jornais outro dia, de que 25% das pessoas que têm alta de UTIs, acho que, se não me engano, ao longo de 6 meses, faleceram. Acho que é esse dado que foi divulgado. Eu não verifiquei, sei que, de fato, as pessoas que saem das UTIs saem muito debilitados, boa parte sai sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir se movimentar sozinho, então vai depender de uma
recuperação lenta. Estou dizendo dessas pessoas que têm a doença mais grave. Assim, muitas vezes não conseguem mexer a mão para levar comida à boca, para escovar os dentes, para se mexer na cama, porque é uma doença muito debilitante e muitas vezes implica num período de imobilidade grande também. A pessoa perde muito músculo quando está nessa condição. Demora para se recuperar, especialmente se for de uma idade maior do que 50, 60 anos de idade. E a gente tem visto publicações que falam de sequelas mais tardias, quer dizer, depois que a pessoa já não tem mais infecção, já saiu, em tese já se recuperou, sequelas respiratórias, cardíacas, neurológicas e neuromusculares, digamos assim, para a sua movimentação, para a sua atividade. Eu não conheço uma estatística que tenha sido feita até agora, assim, de que proporção de pessoas tem sequelas. Mas é uma coisa para a gente se preocupar bastante, porque tem gente que sai e não consegue voltar a trabalhar, e não é pouca gente. Então, isso tem implicações do ponto de vista da Previdência, tem implicações do ponto de vista da saúde, e, claro, acima dessas duas coisas, implicações para as pessoas e para as pessoas com quem elas vivem, porque o sofrimento continua. Certo, obrigada, doutor Cláudio. Doutora Ana, a pergunta para a senhora é a seguinte, é uma pergunta bingo, né? Assim, tipo, é a pergunta de ouro. Mas é assim, em que ritmo nós deveríamos estar vacinando para tentar superar a enorme crise que a gente está vivendo? Que seria o ritmo ideal de vacinação? Seu microfone, doutora Ana. Temos algumas avaliações. Primeiro, algumas observações de que no ritmo que está hoje, mas a gente sabe que esse ritmo que está hoje não se deve à inoperância do SUS, mas à falta de vacina, mas do jeito que está hoje, a gente, somente no final de 2022, que a gente estaria se aproximando dos 70% de cobertura populacional de vacina, que daria o que a gente chama da imunidade coletiva. Mas o que é que poderia incrementar? A gente já demonstrou isso, né? A gente já demonstrou com a vacina da H1N1, a nossa capacidade de vacinar, já tem estudos mostrando que a gente tem condição de vacinar mais de 5 milhões de pessoas por dia, né? Então, o SUS ele tem uma capilaridade, né? Nós temos as equipes de saúde da família que cobrem 90 milhões de brasileiros, a população coberta pela equipe de saúde da família, fora os serviços de drive-thru. Então, a nossa capacidade de vacinar é imensa, né? É imensa. A gente teria condição de, até o meio do ano, né, maio, junho, a gente está chegando a essa imunidade coletiva se a gente tivesse vacina. Então, a questão realmente é a falta do precioso insumo, e a gente falou aqui, né? O quadro, né, do governo federal apresenta, eu queria até ouvir Cláudio um pouco sobre isso, uma estimativa de que temos mais de 570 milhões de vacinas até o final do ano, mas eu só consigo enxergar que a gente tem a Coronavac, a AstraZeneca e a do pool de vacina, né, do Fundo Internacional. Então, eu acho que a gente está bem distante de chegar nesse número, né, e isso efetivamente faz com que a população se vacine a conta-gotas. Isso aumenta a mutação do vírus, né? Quanto mais tempo o vírus circula, né, com população vacinada, população não vacinada, né, essas características vão afetando e mudando esse vírus, né, e isso piora, né, muito, né, a condição nossa, né, de transmissão de doença e de acesso a serviço. Cláudio colocou muito bem, eu acho que não é uma questão de protocolo que a gente está tendo aumento de óbito, a população não está tendo acesso ao serviço, né, porque os serviços estão entrando realmente em colapso no Brasil inteiro. Vamos aproveitar então aqui, vamos quebrar um pouco aqui a regra do meu roteiro aqui e pedir para o doutor Cláudio responder a sua pergunta, doutora Ana, sobre esse número de vacinas que aparece em algum lugar lá, fantasioso de alguma forma, e o que realmente existe, o que a gente pode ter como que existe de concreto. Difícil saber. O que a gente sabe de concreto
é o que está efetivamente contratado e aprovado pela Anvisa, que é o nosso órgão regulatório. Então, a gente sabe do Instituto Butantan, a gente sabe da Fiocruz, Instituto Biomanguinhos, e vamos lembrar, estes dois institutos centenários, públicos, brasileiros, tomaram iniciativas individualmente, não foi por estímulo do governo, foi praticamente a revelia do governo, especialmente quando a gente fala do Butantan. Vamos lembrar que o governo falava, não, vocês vão tomar a vacina chinesa, a vacina. Lembra de ter ouvido alguém falar vacina? Porque era contra, né? Claro. Então, esses dois institutos tiveram, acho que essa ousadia, lá o ano passado, em maio do ano passado, de fazer uma aposta, e com isso começaram a entregar vacinas inicialmente importadas, e que gradativamente tem a sua produção transferida para o Brasil. A produção integral só deverá acontecer no Brasil em meados do segundo semestre. Então, até lá, a gente depende de receber tanto a vacina pronta, que é o que vinha acontecendo até agora, como a matéria-prima, que é praticamente a vacina, digamos, um concentrado da vacina, que passa por um processamento aqui, depois é enfrascado e rotulado aqui. Então, a gente conta com isso. Até agora, chegaram aproximadamente, eu não lembro o número exato, aproximadamente 29 milhões de doses. Foram aplicadas cerca de 13 milhões de doses. Nós estamos acabando março. Então, até agora, a gente teve, digamos, quase 10 milhões de doses aplicadas por mês, quando nós já tivemos no SUS, em algumas campanhas de vacinação, 10 milhões num único dia. Então, vamos lembrar deste contraste, aquilo que a Ana Paula falou. Nós temos uma capacidade enorme de fazer isso funcionar, de levar isso para frente. Então, acho que a gente vai poder contar com essas vacinas. Digamos que ao longo do mês de abril e maio, esses dois institutos vão atingir uma velocidade de produção mais alta. Instituto Biomanguinhos de por volta de 1 milhão de vacinas por dia, Butantan um pouco menos. Isso deve nos permitir chegar lá no final de junho, tendo vacinado, tendo oferecido pelo menos, para os grupos de maior risco, embora haja pessoas de risco também prioritários, que não estão incluídos nesses grupos. A gente tem as vacinas que vêm pelo COVAX, o consórcio COVAX, da OMS, que é uma cooperação internacional, que é a mesma vacina da Fiocruz, é a vacina da AstraZeneca. Nós deveremos receber cerca de 40 milhões de doses até o final do ano. Por enquanto, recebemos 1 milhão de doses desse consórcio. E aí a expectativa de outras vacinas, da vacina russa, da Gamaleya, Sputnik, da vacina indiana, a gente não sabe se Covaxin, se de fato vai ser usado ou não, a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen, mas tudo isso, por enquanto, são bolhas. A gente não sabe se puser o dedo nessa bolha, se ela estoura ou se tem alguma coisa dentro dela. Agora, certamente, pouco disso vai chegar ainda no primeiro semestre. A gente vai ter dificuldades para acelerar muito esse ritmo até o mês de junho. Nós já estamos na metade do primeiro semestre, vamos lembrar disso, né? Sim. Obrigada. A gente recebe essas informações com uma angústia muito grande, né? Com um sofrimento mesmo, uma preocupação, né? E muito difícil a gente ouvir isso, sabendo que a gente está ouvindo de pessoas que conhecem exatamente o que está acontecendo e conhecem exatamente o que poderia ser feito para que não estivesse tudo tão grave, né? E é nesse sentido que eu queria ir para o nosso último bloco, para o bloco das considerações finais, perguntando para vocês a mesma coisa, a mesma pergunta. O que se pode fazer hoje para buscar, para além do que deveria ser o ideal, uma administração centralizada, melhorar a situação que a gente está vivendo? Vocês veem uma saída? Qual seria a saída, né? Em cada campo de atuação e conhecimento que vocês têm. E aí eu peço também para vocês que façam, depois de responder essa pergunta,
as considerações finais e já agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês para trazer esses esclarecimentos e responder nossas dúvidas aqui nessa tarde, quase noite. Então, pode começar, doutora Ana. Tá, uma pergunta muito, muito complexa, né? De cara, eu vou lhe responder com toda a sinceridade técnico-política. A gente já viu aqui que não se trata de questão apenas técnica, né? Mas eu não vejo outra maneira da gente enfrentar a pandemia sem o afastamento do presidente da República. E estou dizendo isso de maneira muito tranquila, até para comparar, a gente viu que a mudança do governante nos Estados Unidos, quando o Biden assume, como muda, né, o cenário de enfrentamento da pandemia. Então, a gente já tem, inclusive, comprovações de que isso é determinante na forma do enfrentamento da pandemia. Como a governabilidade que nós temos sobre isso ela é bastante reduzida, eu acho que a gente tem que pensar aqui um pouco na redução de danos. O que é que se pode fazer para reduzir os danos? E aí eu acho, né, que esse pacto nacional de todos os atores políticos nessa junção de forças no sentido de salvar vidas, eu acho que isso passa a ser fundamental. Então, apoio, né, de vocês, dos juristas, né, do Congresso, das entidades aí, como a gente tem a Abrasco, da saúde coletiva, né, o Pacto pela Vida. Então, todo esse agrupamento de atores políticos que defendem a vida precisam estar atuando agora, independente de qualquer questão e copartidária, né, nessa defesa da garantia do princípio básico, né, do direito à vida. Eu acho que outra questão importante é também pressionar, eu acho que já começa a acontecer alguns movimentos em relação a isso, que é a questão de uma negociação com outros países. Quer dizer assim, até a nossa relação de política internacional, Cláudio colocou bem isso também, ela está muito comprometida. Mas a gente tem avaliações, por exemplo, que existem países que compraram, que adquiriram muito mais do que a sua necessidade de vacina. É o caso dos Estados Unidos, que adquiriu pelo menos quase 3 vezes mais do que a necessidade, Canadá. Então, a gente tem outros países que compraram mais por segurança, o que está absolutamente correto, né? Compraram mais do que iriam precisar. Então, é possível haver uma negociação. Os Estados Unidos já sinalizou a entrega, inclusive, né, de vacina, né, para alguns países da América Latina. Então, seria possível a gente estar negociando isso para trazer para o Brasil. Eu acho que a gente precisa continuar fazendo a pressão, vacina já, vacina, todas as vacinas para todos, mas o que a gente pode fazer, e que depende de todos nós a partir de agora, é incentivar a campanha do isolamento social e do uso de máscara. É o que temos para hoje e é extremamente importante que a gente garanta, né, se associe aos governadores e aos prefeitos nessa luta hercúlea, porque assim, eu vejo pelo meu estado, o governador tenta, né, fechar medidas de restrição, isolamento social, a população está indo para a rua, os empresários estão indo para a rua, se contrapor a essas medidas, porque tem todo o apoio, né, que a gente já falou aqui, dessa estratégia negacionista do governo federal. Então, é muito importante apoiar esse fórum de governadores, apoiar os prefeitos nessa luta de garantir a vida, e o isolamento social e o uso da máscara é o que a gente tem para hoje. Isso passa a ser um princípio civilizatório. Eu não consigo mais caminhar, eu até caminhava nesse período melhor aí que estava no calçadão da praia daqui de Boa Viagem, eu não conseguia andar porque as pessoas não usavam máscara. E isso me indignava profundamente, porque qual é o problema de usar uma máscara? Né? É sentir empatia, né? É proteger o outro, e parece que o nosso país está passando por essa crise de valores, e isso vai ser muito difícil da gente conseguir resgatar. A gente só consegue se a gente fizer um pacto federal em torno dos princípios, né, da vida, da defesa da vida e da defesa da saúde da nossa população. Agradeço demais, né, esse convite, essa nossa conversa. Nos colocamos tecnicamente, né, politicamente à disposição da entidade no que a gente puder contribuir para juntar esforços para a gente conseguir ganhar, né, ou empatar, pelo menos, essa guerra, porque a gente está perdendo. Né? Então, muito obrigado a todos e a todas, e vamos continuar na luta. Obrigada, doutora Ana, é isso mesmo, a gente tem que se unir, tem que estar todo mundo junto. Desculpem, eu estou sem câmera, por alguma razão, quando eu abro a minha câmera, eu caio.
né? E eu não quero atrapalhar aqui a dinâmica da nossa live, que foi incrível. Doutor Cláudio, por favor. Bom, primeiro, acho que eu concordo integralmente com a análise de Ana Paula, em particular quando ela se refere à única possibilidade política de a gente ter um caminho diferente, que é ter uma outra orientação do governo federal, portanto, é ter um outro mandatário, já que esse já mostrou que não vai dar outra orientação. De novo, nós estamos sem ministro da Saúde, na verdade, nós já tivemos um período longo assim, e de novo estamos sem, não sabemos nem porquê, mas também dá a impressão que não faz falta, né? Pelo menos de acordo com esses que estiveram por aí, dá a impressão que não faz falta. O cenário que se aponta para nós no curto prazo é de que a situação vai piorar antes de começar a melhorar por efeito da vacina. A expectativa é de que, quando uma proporção importante dos idosos estiver vacinada, então nós vamos começar a ter uma diminuição da pressão sobre os hospitais para a internação de casos graves e das mortes. Mas isso deve demorar ainda algumas semanas, supondo que aqueles que adotaram medidas restritivas ao longo da última semana consigam manter por este período próximo, se não nem isso, né? Então, as perspectivas nesse sentido não são boas. A gente, acho que quando começar a ter uma vacinação mais expressiva, pode esperar algo melhor, e até lá, assim, o que a gente tem ao alcance como indivíduos é muito pouco. É fazer a autoproteção, e acho que a gente, como indivíduos e como organizações, apoiar essas iniciativas que favoreçam esse tipo de atitude mais segura. Também já tocado pela Ana Paula aqui. Quer dizer, se tem prefeitos e governadores ou lideranças que defendem iniciativas que protegem as pessoas, temos que apoiar essas iniciativas. Não podemos deixar que só a turba barulhenta que apoia o presidente da República contra a ciência faça barulho e se faça ouvir. Eu não estou propondo aqui que ninguém vá para a rua, porque ir para a rua é arriscado nesse momento. Ir para a rua, ir para a aglomeração é arriscado. Mas todo mundo já descobriu múltiplas formas de se manifestar, tanto informalmente pelas redes sociais, como até formalmente, especialmente quando se trata aqui da categoria dos juristas, advogados e bacharéis de direito, que com as suas diferentes frentes de atuação, que muitas vezes tem instrumentos na mão também para agir frente a essas situações. Então, difícil ser otimista nesse momento, difícil trazer qualquer mensagem diferente, infelizmente. Gostaria aqui de trazer perspectivas, de falar de alguma coisa boa que possa acontecer, mas não consigo enxergar no curto prazo. Então, para cada um individualmente aqui, é se proteger ao máximo, é usar máscara. E agora já está claro para todo mundo que é de preferência usar a máscara de melhor qualidade. Aquela máscara chamada PFF2 ou N95, que é a mesma que os profissionais de saúde usam. Elas não eram recomendadas porque não se tinha certeza e porque estavam faltando para os profissionais. Acho que agora está um pouco diferente, então, especialmente quem pega transporte público, quem é obrigado por alguma razão a ter contato próximo com outras pessoas, utilizar esta máscara, que é a máscara usada nos serviços de saúde. Bom, agradeço aqui muito a oportunidade desse debate, para mim é sempre uma chance de aprendizado, de entender o que está acontecendo. A gente, geralmente em Brasília, já fica isolado do mundo. E todo mundo sabe disso, né? Quase como se a gente estivesse numa nave espacial, tentando imaginar por umas telinhas desse tamaninho assim, ó, o que acontece no mundo real. Agora, em Brasília e em isolamento, a gente fica completamente alienado. A gente procura, acho que, se alimentar justamente desses momentos de debate, de ouvir não apenas as dúvidas, mas as questões colocadas. Então, muito obrigado mais uma vez aqui pelo convite para esse debate. Obrigado também a Ana Paula
pela companhia nesse debate. A gente já viveu muitas juntas, ainda vamos viver muitas outras, né? E nesse momento acho que a nossa preocupação é absolutamente coincidente. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, agradecer em nome da BJD, dizer que a BJD se coloca ao lado de vocês nesse momento. A gente sabe que vocês que são da saúde estão vivendo momentos de angústia, de sofrimento, a população também está vivendo momentos de angústia e sofrimento, todos nós, de alguma forma. Doutor Cláudio, eu divido essa angústia, falo de Brasília também, e a gente aqui realmente vive uma situação particular, né? Peculiar, a cidade é peculiar e a situação que a gente vive aqui tão próximo e ao mesmo tempo tão longe do poder, né, querendo estar longe de quem está lá no poder, né, querendo não estar participando do que eles estão fazendo, é uma situação que deixa a gente um pouco angustiado. A BJD se coloca à frente dessa discussão também, desse debate, dessa luta, e agradecemos muitíssimo a presença de vocês, eu agradeço muito a audiência dos companheiros, das companheiras, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado.